Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o MOL 11. E nesse vídeo, mais um vídeo, né, que eu mostro para vocês aqui no canal, onde eu mostro o porquê dos dados de 2019 serem extremamente importantes ainda, né? Mas assim, a última vez várias vezes que eu falei sobre isso, o pessoal ficou, ai, é picuinha, é mimimi, ai, que chato, fica falando desse assunto, não sei o quê. É o que eu falo, você que pensa dessa maneira, você tá aqui, ó, a superfície tá aqui. Né? Você não quer nem me botar a cabeça para dentro d'água, você não quer se aprofundar, você quer ficar aqui na superfície, com a cabecinha para fora, tranquilo, sendo, de certa forma, medíocre nos seus investimentos. Então, para você que acha isso, eu vou mostrar para você, né, como que os dados de 2019 ainda são extremamente importantes. Ai, então coloca os dados dos últimos 10 anos. Por favor, coloque. Nossa, se a gestora que fizer isso, eu compro 100 cotas, do fundo que for. Viu? Só o HGBS, não faço isso não, porque a cota é cara pra cacete. Mas enfim, cara, enfim, vamos falar, depois a gente fala dessa questão dos dados. MOL 11, dezembro de 17, recentemente você vai completar o seu sexto ano em breve, né? Patrimonial 120, a cota ali próximo de R$100, 112 mil cotistas, patrimônio de 1,1 bi. Pagou 78 centavinhos, teve uma geração bem mais baixa que isso, né? A gente vai conversar sobre isso. Esses meses agora costumam ser um pouco mais fracos, né? Tanto que, olha só, o resultado, 66 cents, usou bastante reserva aí para completar esse patamar de distribuição, né? Ainda tem 72 acumulados, são 9 ativos, nesse preço de R$100 está pagando quase 10%. Ele fala do salário macro, eu vou passar de forma bem rápida sobre isso, a gente já vem conversando sobre esses assuntos, e o ponto principal, né, é a questão toda que a gente comenta lá na área de membros, a gente fala bastante sobre isso. Aqui não é nem o ponto. Vamos falar um pouco do fundo. O fundo tem uma receita de 8 milhões e a gente tem os indicadores para fevereiro de 2023. Olha só, vendas, quase 100 milhões de reais, né? 95 milhões, crescimento de 15,9% em relação a 2022. Se comparar os mesmos ativos, né, de fevereiro de 23 com fevereiro de 22, crescimento de 8,7%. As vendas de 6,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. E colocando os mesmos ativos, dá um crescimento de 6,8%. Então a gente vê aí que os ativos anteriores uma performance um pouquinho melhor, né, no que tange vendas por metro quadrado. Já o NOI teve um crescimento de 34,3% em relação a 2022. Se a gente considerar apenas os mesmos ativos, dá um valor de 24,6%. Então a gente já vê aí, né, a adição de ativos, né, evidentemente aumentou o NOI. NOI caixa, metro quadrado, teve um crescimento de 23,9% quando comparado ao mesmo mês do ano anterior, né? Enfim. Vacância 5% tá aí na média, né? Ele tira o Parque Sul, porque o Parque Sul está em processo de maturação, então os números dele de um ano para o outro são números bem mais. A diferença é bem elevada. E o fundo teve esse resultado de 66 cents, pagou 78, usou um pouco das reservas. Aqui a gente vê a DRE dele, né, como a gente consegue ver aqui, saiu, pagou, gerou 66, pagou 78, né, esse aqui de cima, gerou aí utilizou um pouquinho aí das suas reservas, que são reservas voltosas, né, a gente vai ver no gráfico aqui mais para baixo, ó, ele tava com 84 cents, agora tá com 72, a reserva continua gigante, né, bastante dinheiro acumulado. Aqui o NOI por ativos, o Madureira é o carro-chefe, né, a gente sabe disso, abertura do resultado e tudo. Aqui a distribuição frente à reserva, a gente vê 7,9, 8,4, agora 7,2. Vamos ver o próximo mês se ele vai usar reserva, se não vai, se ele vai conseguir fazer mais reserva. A gente acompanha. A liquidez do fundo é boa, tem nem o que comentar sobre isso. A rentabilidade dele, cara, é difícil falar de rentabilidade desse fundo, né? Porque olha a história dele. Vamos esquecer o crash do Corona. O pré-crash, a gente teve aquele mercado de alta maluco, né? Então, tipo, a gente pode meio que desconsiderar essa loucuragem toda que aconteceu. Veio o crash, shoppings fechados, pandemia, não sei o quê. E aí, enfim, desde janeiro de 22, ali mais ou menos, que a gente tem algum histórico muito difícil, né, os últimos anos desse fundo, para a gente ter de fato o histórico de rentabilidade dele. Vai demorar ainda um bom tempo para a gente conseguir ter um track record legal. O portfólio do fundo, a gente conhece aí já todos os ativos, não teve nenhuma mudança nesse mês.
O fundo também na parte de aplicações financeiras, caixa, etc., também mesma situação. O fundo tem obrigações aí para pagar, 16% do ativo total, né, alavancagem não muito grande. E aqui a gente chega na parte onde eu falo com vocês do porquê que os dados são importantes. De 2019. Olha só que interessante isso aqui. Vendas no metro quadrado. Se você comparar com 2022, aumenta de 7%. Se você comparar com 2019, é uma queda de 4,1%. E aí? Os dados de 2019 a gente pode pegar, jogar fora e esquecer que eles existem? Ou a gente vai precisar deles durante ainda um tempinho? O que vocês acham? Na minha visão, vamos precisar desses dados. Vamos precisar. A gente sabe aí de toda essa questão envolvendo o pré-pandemia. Ano 2020 a gente precisa nem colocar no gráfico, porque 2020 foi ridículo, tudo fechado, mas a gente consegue ver aqui. Por isso que eu falo com vocês. Imagina se tivesse só os dados em relação ao ano de 2022. Na nossa visão, estaria tudo bem. Te dá uma falsa ilusão que está tudo bem. E não está. A gente vê aí que as vendas por metro quadrado ainda estão abaixo. Em janeiro, ficou acima. Legal. Mas nesse mês de fevereiro, ficou abaixo. E aí, o portfólio está plenamente recuperado ou não está? O fundo está plenamente recuperado ou não está? Pois é. Taxa de ocupação em linha, mas também, né, no menor valor desde 2019, mas tudo bem, a gente vai acompanhando. Esse início de ano é normal ter uma queda. Inadimplência está bem baixinha, valores bem ok. E olha só que interessante, olha o NOI metro quadrado. Cara, olha como é que a gestão, se quiser inflar os números, ela infla. Ela te chama de palhaço na sua cara e você ainda bate palma. Né, bobão? Olha só que interessante. Em relação a 2019, um aumento de 11,5%. Em relação a 2022, um aumento de 24%. Qual o número é melhor você colocar no relatório? O de 24%. Fica mais bonito, fica mais vultoso, parece que seu fundo é boladão. Pois é. Por isso que eu falo que a gente precisa desses dados. Não tem como não ter esses dados. Nós precisamos deles. Até para a gente entender o porquê que o fundo gerou só 68 centavos no mês. 68, né? Enfim. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Galera, informação nunca é demais. Nunca é demais. Ai, mas é muita coisa para eu ler o relatório, eu tenho preguiça, não sei o quê. Porra, meu irmão, você trabalha 8 horas por dia, né? Bota seu esforço, seu suor para pegar seu dinheiro e investir, e aí você tá com preguiça de ler relatório? Ah, pelo amor de Deus, vai pra renda fixa então. Chispa daqui, se tá com preguicinha, não quer ter trabalho, vai pra renda fixa. Né? Porque isso aqui, no imobiliário, beleza, a gente compra e vai pra praia tomar cerveja e não se esquenta. Mas a hora que sai o relatório, você lá na praia, você pega e vai ver. Quem é membro do canal sabe disso. Quem é membro do canal sabe disso. Tava de férias semana aí passada, teve lá o Campos Neto falando, eu tava na praia tomando cerveja e aqui, ó, o foninho de ouvido escutando o Campos Neto. Na praia, porra. Eu vou ficar, dane-se o mundo, não quero saber de nada. Ainda mais nesse caso que eu tenho que passar informações, ainda no meu caso, ainda tenho que passar informações pros meus membros e tal, rodar meu canal, tem que estar sempre atualizado. Mas, cara, chegava um relatório de um fundo meu, o que custa você perder 5 minutinhos, abrir o PDF, dar aquela corrida de olho pra ver se tem alguma coisa crítica? Beleza, não tem nada, depois eu leio isso aqui com mais calma. Aí você vai ficar reclamando de dados? Pelo amor de Deus, não seja preguiçoso com o seu dinheiro. Você trabalhou demais para ser preguiçoso de não querer dadinho, não querer ler relatório longo, não sei o quê, né? Ah, não, o relatório é muito longo, não dá, gente, eu não consigo ler um relatório. Ah, meu amigo. Por isso que tem gestor aí que faz gato sapato de cortiça, depois o pessoal fica, ai, pois é, né? Fundo imobiliário, não sei o quê e tal. Claro, vocês são os bobos. Aí a gestora olha pra vocês e fala, só, minha base de cotista é uma cambada de otário, vou fazer eles de trouxa, eles não vão bater palma. É o que acontece aí em alguns fundos. Então, galera, tem jeito. A gente tem que estar sempre vigilante. Não é porque eu pago uma taxa de gestão pro pessoal da Genial tocar esse fundo que eu não vou ficar olhando indicadores. Que se eles virarem para mim e falar que tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou acreditar. Não, eu vou olhar, vou ter a minha análise para eu saber de fato o que está acontecendo com o meu dinheiro. Porque se isso aqui, no caso, esse fundo não vai ter esse problema. Mas se o seu investimento der ruim, por qualquer motivo, é o seu dinheiro que está na reta. O da gestão não, o da gestão está garantido.
A gente tá vendo fundo, tem fundo de papel aí que tá sendo negociado a metade do preço, cobrando taxa de performance do otário, do cotista que bate palma pra esse pessoal. Então, galera, sejam vigilantes, cobrem as informações, né? Não deixa a bola, a peteca cair, né? Acho muita besteira deixar passar algumas coisas, né? Enfim. Aqui a gente tem um crescimento do fluxo de veículos, ele compara sempre com o ano anterior, poderia ter um gráfico, né, do fluxo de veículos anuais, X veículos por ano. Que aí não ficaria esse número aqui, por exemplo, ó, porque ele comparou 2021 com 2020 estava fechado. Óbvio que o número vai ser de 618%. Né? Óbvio que o número vai ser gigantesco. Então, enfim, seria melhor do que a porcentagem. Já o Same Store Sale e Same Store Rent são indicadores que, na sua natureza conceitual, eles comparam com o ano anterior. Beleza, venda nas mesmas lojas. Mas, claro, se você tiver uma loja que tiver no seu portfólio há anos, você consegue fazer um histórico de Same Store Sale dela de longa data, né? Então, assim... Mas, a priori, esse indicador, ele é assim, você pode pegar, por exemplo... apresentações da Multiplan, etc., vai ser dessa forma. Ok, esse indicador dá para engolir dessa forma. Agora os outros não, os outros a gente precisa. Enfim, resumo dos ativos, ele compara só com o ano de 22, conforme a gente já viu, poderia ter 19, para a gente ter uma análise um pouco mais profunda, mas já foi um avanço de estar dessa forma. Vocês sabem, né, galera, que hoje, se o MOL 11 escreve esse parágrafo bonitinho, Ctrl+C, Ctrl+V em todos os ativos, foi porque eu, você, seu amigo, quem tá aqui no canal, encheu o saco da Genial mandando e-mail pedindo para eles arrumarem um relatório, porque o relatório antes era uma loucura, era uma bagunça, cada shop era um indicador, cada shop eles falavam uma coisa, não existia padronização, era a coisa mais bizarra. E aí a gente fez aquela campanha de e-mails pedindo e tal, e cara, fomos prontamente atendido. Obrigado pessoal aí da Genial que entendeu a melhora do produto. Como eu falo com vocês, quando eu venho aqui em qualquer vídeo de qualquer fundo e critico o fundo, critico alguma coisa do relatório, não é porque sou fodão aqui, vou ficar cuspindo na cara da gestora, não, é porque eu quero que melhore, né? Porque eu quero que melhore. Claro, gestora que tá fazendo lambança merece tomar cuspida na cara, mas gestora que a gente sabe que tá fazendo um bom trabalho, né? A gente já vê, por exemplo, aqui no caso, estão fazendo um bom trabalho e tudo, e que era só uma mudancinha básica no relatório, algo que construtivo, não tem por que não falar. E no caso aqui ficou muito bom, a gente teve aí uma melhora considerável nos indicadores. Para mim, para ficar perfeito, é só ter esse mesmo gráfico de NOI que a gente tem lá em cima, ter por ativo. Cara, enche de gráfico esse negócio, porque faça um relatório de 50 páginas. Quanto mais indicador a gente tiver, melhor. Olha só, por exemplo, o relatório do HGBS. O relatório do HGBS ele gasta uma página inteirinha para falar de cada shopping que ele tem. Ele coloca uma DRE do shopping. Cara, é muito bom isso. Então a gente tem que cobrar as gestoras para subir cada vez mais a régua. Enfim, Maceió teve um resultado 13% superior de vendas, né, em relação a 2022. NOI também um volume aí de 14% superior. Tacaruna, 10% superior a fevereiro de 2022, e NOI de 6% superior em 2022. Suzano, vendas 10% superior, NOI de 10% superior. Como eu falei, eu queria muito ver os dados de 2019 para a gente ver se está batendo 2019, quanto está batendo 2019, que é de fato, né, o ano que a gente precisa colocar na nossa conta para a gente saber, né? Porque 2021 foi pandemia, os ativos ficaram fechados, tal, não dá pra gente considerar muita coisa. 22 dá pra gente começar a considerar alguma coisa ou outra, né? Taboão, 5% superior a fevereiro de 2022 e NOI de 25% superior a 2022 também, né? Vendas do Boulevard, 5% superior e NOI 13% superior. Parque Lagos, 10% superior nas vendas, 30% superior no NOI, tudo em relação a 2022. Parque Sul, 6% superior às vendas em relação a 2022 e o NOI de 56% superior, né? Lembrando que esse cara que é o que está em fase de maturação. Madureira, 4% superior a fevereiro de 2022 e o NOI de 38% superior a 2022. Já que o Campinas Shopping ele só apresenta os dados, ele não coloca os dados de 2022 para a gente. Enfim, galera,
Fica aí esse vídeo do MOL 11. Eu espero que vocês tenham entendido de uma vez por todas as questões dos números. Por que eu brigo tanto? Porque aqui eu mostrei para vocês. Eu não preciso inventar, não preciso ficar fazendo malabarismo nenhum. Tá aí, ó. No próprio relatório eu mostro para você do porquê que é tão importante a gente ter os dados antigos na nossa base de comparação. E não só os dados antigos, mas ter o máximo possível de dados. Se tiver para ter dados, tem dados desde o IPO do fundo que tenha. Que tenha. Faz muito bem a gente ter um histórico completo para a gente poder ver como é que está a evolução do produto e tudo. Beleza, ah não, mas no relatório mensal não dá para colocar, ficaria muito cheio e tal, pererê, parará, pororô. Cara, que faça um relatório anual ou semestral, etc., com um negócio completo. Para quê? Para quem gosta. Para quem gosta de chegar e falar assim, cara, eu quero olhar até a última vírgula. Né? E, cara, e quando você olha até a última vírgula, quando você pega a lupa e coloca, é quando você se destaca nos seus investimentos. É quando você vê que, de fato, quando você entra nesse mindset de tipo, vamos olhar profundamente, se você não entra em furada, você não vai comprar fundo e depois se arrepender, você não vai entrar em naba voadora, enfim, é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. E se você quer ter esse mindset de investimento, chegar, ir até a vírgula nas coisas e tal, venha ser membro lá, eu passo muita coisa, explico, né? Passo a minha filosofia. E é isso aí, beleza? Valeu, até a próxima, fui!